Você nasceu para o fracasso, e você sabe disso. Embora você seja capaz de ser um filho da puta, não é implacável o bastante para sê-lo até o fim. Embora você não seja precisamente o homem mais honesto que já conheci, tampouco é o pior desonesto. Por um lado, você é capaz de trabalhar, mas é simplesmente preguiçoso o bastante para não conseguir trabalhar tão duro quanto o mundo gostaria. Por outro lado, você não é assim tão preguiçoso que não consiga deixar a marca de sua importância no mundo. E você não é sortudo, nem um pouco. Nenhuma aura se ergue de você, e você sempre tem uma expressão desorientada. No mundo externo, você sempre estaria no limiar do sucesso, mas depois seria destruído por seus fracassos. Então você foi escolhido, eleito, a providência, cuja ironia sempre me divertiu, salvou você das mandíbulas do mundo, colocando em segurança aqui, entre os seus irmãos, dentro da universidade. Existem alguns livros que mexem bastante com a gente, que fazem com que a gente pense mais sobre a simplicidade da vida do que ela realmente é. O Humberto Eco já gostava de falar sobre a questão da brevitude, sobre como a gente gosta de ler obras de ficção ou não ficção, porque elas são completas, e quando elas não são, nós ficamos frustrados, porque a nossa vida não é completa, ela não vai ser, ela é simples, ela é pequena e muitas vezes é inferior comparada a tudo que existe lá fora. Existe um livro publicado no Brasil em 2015, mas o livro é do século passado, publicado nos Estados Unidos pelo escritor John Williams, que foi redescoberto nos anos 50, 60 e chegou aqui no Brasil em 2015 pela editora falida Rádio Londres. Existe toda uma controvérsia sobre a questão da editora Rádio Londres. Algumas pessoas e alguns veículos de comunicação dizem até que foi um esquema de lavagem de dinheiro internacional. Nunca se soube muito bem. A editora publicou livros maravilhosos, com um catálogo assim de dar inveja, e do nada sumiu. Porém, antes da editora Rádio Londres sumir, ela nos deu de presente 3 obras do escritor John Williams: Stoner, Butcher's Crossing e Augustus. Entretanto, hoje a resenha vai ser sobre Stoner. Stoner é muito difícil de ser encontrado hoje em dia para ser revendido, né? Os pequenos sebos e editoras que resguardam as obras da extinta editora cobram preços absurdos. Então já deixo avisado que não é um livro de fácil acesso, infelizmente. Mas, provavelmente um dia vai ser republicado aqui por uma editora de cacife maior, como a Companhia, e ali nas suas subsidiárias como a Alfaguara ou alguma coisa do tipo, tá? Porém, a edição em inglês do livro, que foi a que eu tive acesso, é super baratinha, acho que é R$ 60. Você consegue aí nos importados da vida, chega na sua casa rapidinho. E sobre o que fala Stoner? Stoner conta a história de uma pessoa simples, de uma pessoa que viveu e morreu sem fazer grandes feitos na sua vida. William Stoner. Stoner nasce numa pequena cidade do interior e quando cresce, seus pais, que viviam da terra e vivem da terra dentro do círculo da obra, decidem mandá-lo para a faculdade para estudar agricultura. E com o conhecimento que ele vai adquirir na faculdade, ele vai retornar para sua cidade, para sua casa, e ajudar os seus pais ali. Stoner então faz esse êxodo para a cidade grande, mora próximo ao campus, né, que está até dentro do campus mais ou menos, devido à proximidade. E em uma das aulas de agricultura, em uma das aulas do seu curso de agricultura, ele foi obrigado a estudar literatura inglesa, né, uma cadeira obrigatória dentro do seu curso. E ali dentro, Stoner descobriu o seu amor, ou aquilo que ele não entendia o que era o amor, pela literatura. Ele então decide fazer uma troca de curso de maneira informal, não relata aos seus pais, não relata a ninguém que está próximo a ele, e faz a troca de curso, convivendo ali com um novo círculo de pessoas que estão próximas a ele. E então, Stoner conclui o seu curso, conta aos seus pais a notícia, a novidade, né,
que ele largou a faculdade, que ele vai emendar os seus estudos em um mestrado, que ele não vai voltar para o interior, e começa a se emaranhar com aquilo que viria a ser sua dedicação para o resto da vida. De uma forma simples, de uma forma bonita, até triste em alguns momentos, mas principalmente muito real. Tá. A escrita do John Williams é caracterizada nos seus 3 livros que saíram no Brasil e no seu outro livro que não saiu aqui, pela simplicidade, pelo verossímil, por uma coisa tão real no papel e tão dolorosa que você se vê no lugar do personagem. Porque ao contrário de muitos outros livros em que os personagens realizam feitos incríveis na sua vida, nascem na miséria, crescem, o Stoner fica na mesmice a vida inteira. Então, a partir do momento que ele decide emaranhar no mestrado e com o doutorado e se oficializar como professor da instituição e ali ficar até o seu último dia de vida, nós vamos acompanhar esses pequenos momentos em que algumas coisas acontecem, em que em alguns momentos você acha que agora vai ser uma reviravolta, em que o Stoner vai finalmente falar aquilo que está incomodando ele, mas não acontece. O Stoner, antes de se formar, conhece uma garota chamada Edith, fica apaixonado por ela. Ela dá uns indícios que tem uns certos problemas psicológicos, mas ele segue em frente. E assim a primeira garota que ele beija também é a que ele se casa. A Edith vai ser uma perturbação no casamento inteiro do Stoner. Porque por ela ter os seus problemas psicológicos mal resolvidos e não conseguir dialogar com ele, o casamento vai ser frio, não vai ter diálogo, vai ser infrutífero e ninguém vai se dar um apoio necessário para que faça tudo acontecer. E isso é a realidade, infelizmente, de muitos casamentos no mundo inteiro. O Stoner e a Edith vão ter uma filha, a qual a filha do Stoner vai ser a coisa mais próxima que ele teve de ser feliz, mas a Edith vai cortar os laços dele com a filha de uma maneira que, enfim, vocês precisam ler para entender, mas que é de uma maneira invejosa, de uma maneira em que ela não consegue ter um contato com a filha e por isso ela não quer que ele tenha. Tá? Até mesmo a questão da filha dentro da obra é muito bem abordada, porque como o casamento deles não dava frutos positivos, ela olha pra ele e diz: eu quero ter um filho. Meio que, cara, a gente tem que ter um filho de qualquer jeito, mas como a gente não tá conseguindo se relacionar, vamos fazer por fazer. Sabe? Eles não conseguem comprar uma casa, eles não conseguem dar uma boa educação pra criança, que vem a engravidar muito cedo. E a vida continua. O Stoner vai viver mais ou menos até o finalzinho dos anos 60, 50, 60. E nesse período, principalmente durante o seu início da graduação, nós vemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E ali nós vamos ver o impacto, seja do patriotismo, seja das pessoas que se inflamam pelo seu país, ou seja por aqueles que se acovardam e não vão à guerra. O Stoner tem 2 amigos muito especiais no curso de letras. Um deles vai à guerra, porque simplesmente ficar dentro da universidade não é o que ele quer. Porque em um momento muito legal do livro existe uma discussão sobre para que servem os muros da universidade. Para que servem aquelas pessoas que estão tendo destaque ali dentro e que claramente vão viver o resto da vida de forma acadêmica. Eles chegam à conclusão que não serve de nada, mas que eles têm uma utilidade para aqueles que estão dentro. Que é triste, mas que é a realidade. Eles dizem que fora dos muros da universidade eles não são nada, mas que dentro dos muros eles têm a literatura e podem comunicar aquilo às outras pessoas. E um dos amigos do Stoner diz isso, se sente mal com essa colocação e vai à guerra para ter alguma utilidade, mas ele nunca voltou. O outro volta e se torna diretor do centro, da coordenação do curso, se não me falha a memória, a qual o Stoner é subjugado a ele, mesmo tendo uma capacidade intelectual muito maior a esse que assumiu esse cargo. O Stoner nunca quis ser mais nada do que além de professor. Por conta disso, por conta desse intelecto, por conta dessa questão e dessa paixão elevada pela literatura, ele vai ter suas brigas de departamento, ele vai ter suas intrigas e suas rechações com os colegas. Com alguns colegas em particular, vai ter um eco durante a obra inteira, pessoas que
não vão falar com ele, pessoas que a todo momento vão tentar derrubá-lo indiretamente e que vão tentar acabar com a vida dele até mesmo fora dos muros da universidade. Pois o Stone se apaixona por uma mestranda e o departamento inteiro descobre isso. Então, uma das pessoas que tenta tomar a posição de prestígio dele diz: se você não terminar o seu relacionamento, eu vou espalhar para todo mundo. E assim o relacionamento dos dois tem que acabar, porque o Stone não vai viver sem a universidade. Mesmo que esse caso extraconjugal seja o primeiro momento do livro inteiro em que o Stone tem um momento de intimidade com outra pessoa e a gente vê ele falando aquilo que ele realmente quer falar e não o que está todo mundo ao redor dele querendo que ele fale. É o primeiro momento de felicidade do livro e é triste que venha de uma maneira de uma traição. Mas é real. Infelizmente, os nossos relacionamentos não estão indo bem, a gente acaba escapando, sejam das formas quais sejam, e dá para compreender isso. E é muito triste, mas é uma maneira que ocorre dentro do livro. A esposa dele descobre o relacionamento que ele está tendo fora do casamento, mas apoia. E pelo primeiro momento dentro do livro nós temos a Edith e o Stone tendo um diálogo em que os dois estão sendo sinceros e é sobre uma relação por fora do casamento. É muito interessante isso, é de uma profundidade muito interessante, porque mostra o quão complexos são os seres humanos quando a gente finalmente se coloca no lugar do outro para entender que nada é tão fácil. E assim a obra segue e o Stone vai acumulando esses momentos da sua vida, vai vendo essas pessoas indo embora, sejam os seus alunos que vão para a Segunda Guerra e nunca voltam, sejam os seus amigos que vão para a Primeira e nunca voltam, seja sua filha que engravida cedo demais e precisa sair de casa e nunca volta, seja sua esposa que mesmo debaixo do mesmo teto, o matrimônio nunca foi para unir, em si para separar. Então, o ódio à mediocridade, o ódio à simplicidade que é transmitido nas páginas de Stone é uma das coisas mais bonitas que existe. É muito triste, de novo, reiterando, mas é tão real, é tão próximo, é tão singelo o amor pela arte que ele tem, ao mesmo tempo o ódio que ele acha que nutre pelo mundo, mas que ele não consegue expressar, é tão indescritível que é descritível na página. Porque ele não pensa, não existe um diálogo interno sobre o que está acontecendo. Toda a abordagem do livro em terceira pessoa só nos dá uma perspectiva da solidão do personagem, das ações que ele toma, mas nunca da voz que ele deveria ter. E isso para mim torna a leitura muito fluida, né? São 250 páginas que eu li em 2 dias, tá? Isso para nem falar de Augustus, que é um outro livro dele, o último, que tem muito mais páginas e assim, você lê, você nem percebe a leitura passando. Então o John Williams, enquanto vivo, o autor teve uma vida breve, né? Ele morreu com 60 e poucos anos e em ocorrência de insuficiência cardíaca, se não me falha a memória. Mas também teve uma vida muito simples. Todos os seus personagens, com exceção do Augustus, se chamam Williams também dentro da obra. Então a gente não sabe dizer o quão autobiográfico é os seus livros ou não. Mas de certa forma a gente consegue dizer que o Stoner é uma pessoa que viveu, que amou, que perdeu, que não soube lidar com os problemas da vida e que talvez nunca soubesse, porque mesmo se ele tivesse tido mais tempo de vida, tudo ficasse na mesmice. Seus pais morreram e ele já estava distante deles para não saber como reagir àquilo. Sua filha engravidou e foi embora e ele não soube como dialogar com ela. E sua esposa nunca o amou. Ele nunca deixou de ser um professor qualquer da universidade. E quando ele morreu, a sua sala foi ocupada por outra pessoa, os seus livros doados à biblioteca, feito uma plaquinha em sua homenagem, mas nada demais. Então, quantos stoners não passaram por essa vida com vidas tristes ou dignas, mas que bem reais, diferente de protagonistas em que o êxodo e a conquista é o que a gente espera ver no final do livro.
Eu acho que Stone é um livro que no mínimo qualquer pessoa deveria dar chance, mas que não vai pegar todo mundo. Acredito que não vai pegar todo mundo, não. E é isso, tá bom? Perdão pela demora em sair o vídeo, acabei me ocupando bastante, mas é isso. Então até semana que vem com mais uma resenha e obrigado por assistir até aqui.